Aqui você não é Oruan, não, falou? Aqui você é Mauro, falou? Não vem tumultuar minha cadeia aqui, não, falou? Vai pro fundo da cela aí, porra! Bora, senhor! Aqui você não é Oruan, não. Aqui você é Mauro. Não vem tumultuar minha cadeia. A voz do policial penal, amplificada pela acústica fria do corredor de concreto, ecoa como um trovão. Na sua frente, dentro da cela, um jovem calado, de cabeça raspada e tingida. Para o agente do Estado, aquele era um ato de rotina, um procedimento padrão para estabelecer autoridade, para mostrar um novato famoso que ali, dentro da muralha, os aplausos e os milhões de seguidores não valem nada. Para o sistema, era a prova da sua máxima. Atrás das grades, todos são iguais. Mas na Guerra do Rio, e principalmente na república sombria que existe dentro dos presídios, a igualdade é a primeira e mais bela mentira. Aquele jovem não era apenas Mauro, ele era Oruan, o herdeiro de um dos tronos mais poderosos e temidos do crime organizado. E ao humilhá-lo publicamente, aquele policial não estava apenas disciplinando um preso, ele estava, sem saber, acendendo o pavio de uma bomba e quebrando a regra mais perigosa do código não escrito da prisão. Este é o dossiê sobre a resposta, a história do que acontece quando se cutuca um rei adormecido. Mas antes de mergulharmos nos bastidores do poder que manda em silêncio, aquele papo reto com a nossa tropa. Se você acredita que a verdade tem mais de um lado, fortaleça o nosso trabalho. Clica agora no botão de inscrever-se e ativa o sino em todas. É o seu apoio que nos permite continuar a trazer a história que ninguém mais conta. Tamo junto. Para entender a gravidade do erro daquele policial, é preciso entender o homem que o cometeu. Fontes anônimas de dentro do sistema prisional que conversaram com a nossa produção descrevem o agente em questão como um veterano da velha escola. Um homem conhecido pelo temperamento explosivo e pela crença de que a única linguagem que o crime entende é a da força bruta. Ele via com desprezo a nova geração de presos, especialmente aqueles ligados à fama e ao mundo artístico, considerando-os frágeis e desconectados da dura realidade da cadeia. Para ele, a chegada de Oruan com seu cabelo colorido e sua fama de trapper era uma afronta à ordem do presídio, e ele decidiu fazer dele um exemplo. O que ele não calculou foi o poder da tecnologia dentro da própria prisão que ele deveria controlar. O vídeo da humilhação, gravado de forma clandestina por outro detento com um celular escondido, não foi um acidente. Foi um ato de inteligência. Aquele preso, provavelmente um soldado leal ao Comando Vermelho, sabia o valor daquela imagem. Ele não estava apenas filmando um abuso de autoridade. Ele estava produzindo uma prova, um documento que seria enviado para fora e que serviria como o estopim para a reação. A notícia de um evento como esse não viaja por telefone. Ela viaja pela rádio corredor, a forma mais antiga e eficiente de comunicação carcerária. Um olhar, um gesto, um pedaço de papel que passa de mão em mão durante o banho de sol. Mas com o vídeo, a velocidade foi outra. Em questão de horas, a imagem do herdeiro sendo humilhado estava não só nos celulares dos chefes do CV nas ruas, mas de alguma forma havia chegado ao seu destino final, o presídio de segurança máxima onde reside o pai, Marcinho VP. A resposta de Marcinho VP, como era de se esperar de um líder de sua estatura, não veio com gritos, não veio com ameaças. O poder dele, forjado em décadas de guerra e isolamento, não precisa de barulho. Ele se manifesta no silêncio, na articulação. Um homem como ele não dá ordens diretas de violência porque sabe que tudo é monitorado. Ele envia salves, recados curtos, poéticos e imortais, que são interpretados pela sua hierarquia. O salve que teria saído da cela de Marcinho VP, segundo as nossas fontes, era de uma simplicidade assustadora. Um recado para a liderança da facção nas ruas, a chamada sintonia final. O texto seria algo como: vimos a falta de respeito com o menino. O funcionário foi excessivo e desnecessário. Averiguem a conduta e resolvam. Resolver, na linguagem do crime, essa palavra é uma sentença.
não significa necessariamente uma execução. Significa algo mais profundo, que aquele policial penal se tornou um problema para a paz da facção. E problemas, para o Comando Vermelho, precisam ser resolvidos. A partir desse momento, o mundo daquele agente do Estado começou a desmoronar. Ele, que detinha o poder das chaves e das leis, tornou-se o verdadeiro prisioneiro dentro da sua própria casa. Para que você não perca o desfecho dessa história de poder e consequência, pois o destino desse policial serve de lição para todo o sistema, não basta apenas se inscrever. Vá até o botão de inscrição, clique nele e depois clique no sino que aparece ao lado e selecione a opção Todas. Somente assim o YouTube te avisará em primeira mão. Enquanto você faz isso, eu peço também o seu like. Pronto? O seu apoio é fundamental para o nosso trabalho. Continuemos. A guerra contra ele foi psicológica. Os olhares dos detentos mudaram. Onde havia medo, agora havia desprezo. Onde havia submissão, agora havia um desafio silencioso. Ele caminhava pelo pátio e sentia centenas de olhos a segui-lo. O gelo, o tratamento de silêncio, não vinha apenas dos presos. Seus próprios colegas de farda, que entendem as regras não escritas para sobreviver, começaram a se afastar. Ninguém queria estar perto do homem que, por um ato de arrogância, havia comprado uma briga com um império. O seu superior, um homem pragmático, teria o chamado para uma conversa franca, longe dos microfones. Uma conversa para explicar o óbvio. Você não entende onde se meteu? Você não humilhou um preso. Você declarou guerra a uma organização de dentro da nossa própria casa. Você nos colocou em risco. A administração do presídio, oficialmente para proteger a integridade física do servidor, agiu. A transferência foi a única solução. Urgente, quase secreta. Um exílio para uma unidade no interior do estado, longe do epicentro do poder, onde o seu nome não teria o mesmo peso. Na prática, foi o fim da sua carreira, um rebaixamento velado. A prova de que a caneta do diretor do presídio muitas vezes é forçada a dançar conforme a música que toca nos pavilhões. A mensagem do Estado para o poder paralelo foi clara. Recado recebido. E o Oruan? O que aconteceu com o herdeiro, que foi publicamente humilhado? Ironicamente, a sua moral e o seu status dentro da hierarquia do crime atingiram um novo patamar. A tentativa de humilhação se transformou na maior prova de força do seu legado. Ele não precisou dizer uma palavra. Ele não precisou levantar um dedo. Seu pai, a centenas de quilômetros de distância, em uma cela de isolamento, moveu as peças no tabuleiro e o protegeu. O sistema do Estado tentou diminuí-lo, mas o sistema do crime, com suas próprias leis, o elevou. A partir daquele dia, todos lá dentro, presos e guardas, entenderam que aquele jovem rapper não era apenas o Mauro. Ele era, de fato e de direito, Oruan, o herdeiro, e que o trono do seu pai, mesmo na ausência, ainda projeta uma sombra longa e poderosa, capaz de alcançar qualquer um que ouse desafiá-lo. A lição foi dada não por quem grita mais alto, mas por quem tem o poder de mandar calar. Deixe a sua opinião nos comentários. O policial agiu corretamente dentro da sua função ou cometeu um erro fatal ao desrespeitar o código não escrito que governa o mundo das prisões? O debate é necessário. Esse é o lado B do Brasil, a verdade por trás da guerra.